Olá pessoal, aqui do canal Empreendedores do Campo. Estou aqui no meu pequeno estúdio, estúdio de gravações que eu ainda não terminei de montar depois de mudar, de lugar de casa. Aqui atrás minha estante com alguns livros. E o cantinho eu escolhi aqui para responder a uma pergunta de um dos nossos amigos empreendedores que seguem o canal e que deixou um comentário interessante. Queria ter gravado esse vídeo lá ao ar livre, num cenário um pouco mais adequado, só que como hoje tem bastante vento, não ia ser muito bom para fazer o vídeo lá. E como eu vi agora o comentário, achei muito interessante, eu resolvi já gravar esse vídeo para colocar ele logo ao ar aí no nosso canal. Bom, é mais um vídeo da série Vanderlei Responde. O José Reis comentou num vídeo meu lá no canal, e pediu para que eu fizesse um vídeo falando como eu comecei a produzir leite, quais foram as minhas prioridades no início e se eu tive o apoio dos meus pais para produzir leite. Quem acompanha o canal aí nas últimas semanas, nos últimos meses, viu que eu parei de produzir leite, que eu vendi as vacas, que eu mudei de cidade, mudei de região, fui trabalhar com outra coisa. Porém, eu já postei uma foto na comunidade do canal do YouTube com uma novidade. Se você está lá acompanhando as postagens, você deve ter visto. E daqui a pouquinho no vídeo eu vou falar qual é essa novidade. Mas eu tenho já uma história de quase 13 anos com produção de leite, E eu não parei totalmente, eu só mudei de ramo dentro da atividade leiteira, mas a novidade eu vou contar daqui a pouquinho, tá? Então, José, eu vou contar para você como é que foi a história de eu começar a produzir leite. Fiz aqui um rascunho de algumas coisas para não esquecer nada. E eu vou começar do começo então. Eu nasci no interior, Meus pais, quando eu era criança, a gente plantava milho e soja consorciado. Era toda a terra lavrada com uma junta de vacas, plantado milho com a PEC-PEC, com a plantadeira manual, nós chamamos de PEC-PEC. Depois plantava soja no meio das careiras do milho, e era tudo manual. A colheita da soja era cortando e passando na trilhadeira, o milho era quebrando, levando para casa, trilhando, era tudo manual ou com animal, tração animal, não tinha feito, não era feito nada de máquina. E o meu sonho profissional sempre foi ser advogado. Então até o segundo ano, se eu não me engano, do ensino médio, lá com meus 14 anos, por aí o meu sonho era ser advogado. E aí a gente passou por um período difícil, que foi a gente perdeu uma área de terras que a gente cultivava. Nós cultivávamos a nossa área, que era uma área muito pequena da família, 4,5 hectares só, E a gente alugava uma área próxima lá de mais uns 3 hectares. E aí essa pessoa vendeu aquela área de terra e a gente perdeu praticamente metade da área que a gente produzia naquela época, E aí nós estávamos, digamos assim, num momento difícil, porque só nos 4,5 hectares, com milho e soja consorciado, não seria possível sobreviver, digamos assim. Foi aí que a Emater nos levou numa propriedade lá em Boa Vista do Buricá, que naquela época era a propriedade modelo na produção de leite no sistema de piqueteamento. Eu fui lá conhecer aquela propriedade e vi que o cara produzia leite em 3 hectares e tinha uma renda muito boa, sobrava para ele na época R$ 3.000 limpos por mês. E aí naquele momento eu decidi que eu não queria mais ser advogado e que eu queria trabalhar com produção de leite. Meu pai na época não aceitava pôr gado na lavoura, porque como era feito tudo com junta de animais, lavrado com tração animal, a terra pisoteada seria muito difícil de lavrar ou quase impossível. Então não aceitava pôr gado na lavoura. Na época era tudo amarrado em árvores e nos postes do galpão. Os animais ficavam amarrados o dia todo. Aí a gente, vendo aquilo lá, conseguimos mudar um pouco
a ideia e a gente plantou 1 hectare de grama Tifton, piqueteamos essa área e aí a gente mudou do milho e soja consorciado, parou de produzir soja e foi pro leite. A gente produzia leite antes, mas era aquela coisa, né? Seus 20 litros a cada 2 dias, ou muito menos. Eu lembro que há um tempo atrás achei uma nota do leite, que o preço do leite era 20 centavos, né? E dava, no final do mês, dava R$ 30 a nota do leite. Então era só uma produção, assim, não era o foco principal. E a gente mudou isso e começou a produzir leite naquela época. Eu tinha feito na época o vestibular, era de 3 anos do ensino médio, eu tinha feito o primeiro ano, tinha tirado uma ótima nota. No segundo ano eu não fiz mais, eu desisti de fazer o vestibular para ir para uma universidade federal para fazer direito e resolvi então ficar na propriedade com meus pais. Aí, nesse meio tempo aí, eu plantava um pedacinho de terra lá, um cantinho de terra, colhia milho e soja, e eu dava isso para o meu pai, né? E aí já era 2 anos seguidos que eu plantava, colhia e dava para o meu pai, e isso dava na época uns R$ 500. Aí meu pai, em vez de me dar dinheiro, me deram uma terneira, né? E eu criei essa terneira, e em novembro de 2016 essa terneira pariu e eu comecei a produzir leite para mim, né? Então, eu tenho mais de 12 anos, na verdade, né? São 14 anos como produtor de leite, né? Vai fazer 15 agora esse ano. Ou melhor, fazer 14 agora esse ano, né? E aí eu comecei a produzir leite com aquela uma terneira. No meio disso, ela pariu, então, em novembro de 2016. Aí eu ganhei uma terneirinha de um vizinho meu, criei também, que é uma vaca que estava no meu plantel até agora, que eu vendi, uma vaca que tinha seus 15 anos praticamente, né? Que já deu mais de 10 crias na propriedade. E depois eu fui comprando vacas. Compramos uma junta de vacas, trocamos a junta que a gente tinha por uma outra. Eu comprei uma e meus pais compraram outra. Depois eu comprei mais vaca, mais outra, mais outra. Fui criando algumas, enfim. Aos pouquinhos eu fui ampliando o plantel. Aí eu tinha os meus animais junto com os animais do pai, né? Mas quando eu comecei a fazer o técnico em agropecuária, eu queria fazer algumas coisas diferentes e eu não consegui implantar isso na minha propriedade. Naquele meio tempo, eu arrendei 1 hectare de terra, né, que era em frente à propriedade dos meus pais, que era a herança dos irmãos do meu pai, e eu separei os animais. Eu botei os meus animais num piquete lá, próximo ao galpão, e tinha aquele pedacinho de terra que eu fazia silagem. No começo eu tratei pouco de silagem e cortava o capim-elefante na beira da estrada, que os vizinhos me davam, eu cortava o capim-elefante e tratava as minhas vacas. Depois eu consegui comprar aquele 1 hectare de terra, aí eu comecei a trabalhar com pastagem, comecei a fazer pastagem e continuei fazendo silagem também. Aluguei mais uma outra área de terra para fazer silagem, né? E aí eu fui trabalhando. Depois eu diminuí a silagem e fiz quase tudo pastagem, comecei a comprar silagem de fora, até que se tornou muito caro, aí eu aluguei mais uma área de terra para produzir a silagem mesmo. Isso foi indo aos pouquinhos, né? Até 2018. Final de 2018, eu assumi a propriedade dos meus pais e juntei os meus animais com os animais dos meus pais. Na época eu tinha, se não me engano, 24, 25 cabeças, meus pais tinham um pouco mais, e nós juntamos os animais e deu 60 cabeças de gado em 8 hectares. Aí eu comecei a vender terneiras, vender novilhas, enfim, no final eu fiquei com 30 cabeças de gado no total, ou seja, eu me desfiz da metade dos animais praticamente. Em 2018, quando eu assumi, eu tive um problema, deu um surto de tristeza nos animais, eu tive 8 animais em tratamento, né? Eu gastei muito dinheiro com medicamento, teste de antibiótico do leite, perdi muita produção, animais ficaram 2 meses, 3 meses acusando antibiótico, então foi um momento complicado quando eu fiz essa junção. Foi aí que eu coloquei no ar
aquela série Reestruturação Total, que vocês acompanharam, que eu fiz toda uma reorganização lá daquela propriedade, né? Juntando a minha propriedade com a propriedade dos meus pais. Bom, passou-se um ano, um pouco mais de um ano, e eu vi que a minha propriedade, do jeito que ela estava, ela não estava me dando o retorno que eu achei que iria me dar, né? Eu tinha estimado uma produção, só que na verdade eu não consegui alcançar aquilo. O meu custo de produção ficou muito alto. Eu tive que arrendar mais terra mais longe, a um aluguel caro para conseguir arrendar, para conseguir ter terra para arrendar, né? E saiu muito caro o serviço de máquina também, né? E posso dizer aqui para você, sem medo nenhum e sem vergonha nenhuma, que eu passei por um momento de dificuldade financeira, nesse momento aí. E isso agravou um pouco mais porque as pessoas que estavam fazendo o serviço para mim, elas não quiseram mais fazer serviço para mim e eu tive que pegar pessoas de fora que aceitaram receber um pouco mais parcelado, e aí o meu custo ficou muito alto por ser deslocamento muito longe, né? No fim das contas, eu recebi uma proposta de trabalho para vir aqui para o Vale do Taquari, onde eu estou hoje, do meu amigo Vitor, que vocês já conhecem, já participou de vários vídeos. E eu acabei aceitando isso, né? Porque eu não tinha mais para onde crescer, se eu quisesse crescer na propriedade não tinha mais para onde, porque a área era limitada, né? Eu tinha 8 hectares para trabalhar, desses 8 hectares eu tinha 5 hectares de terra para cultivo, que eu podia trabalhar um pouco melhor. Perto de casa eu tinha só em torno de 4 hectares, então o inverno para mim era muito complicado, porque eu tinha pouca área de pastagem, né? A silagem, trazer tudo de longe, então eu gastava aí em média de 180 a 200 reais por hora do trator. Então você imagina fazer silagem a 2 quilômetros longe, é um trator cortando, são dois puxando e um socando, isso a 200 reais a hora, né? O custo que isso dá. Então meu custo estava muito alto e eu não tinha mais para onde crescer. Então eu aceitei e vim para cá para trabalhar com assistência técnica na área do leite, uma coisa que eu também gostava muito de fazer. Tentei por várias e várias vezes fazer isso na minha região, montei projetos, encaminhei projetos para as prefeituras, né, de assistência, inclusive consegui até uma verba pública uma vez para isso, mas não teve interesse por parte dos municípios em fazer. Enfim, eu tentei lá na minha região várias vezes trabalhar com assistência, com assessoria, e nunca fui bem sucedido naquilo. E acabei aceitando para vir para cá, para o Vale do Taquari, que era um lugar que eu já tinha vindo fazer palestras. Aqui o meu trabalho é bastante reconhecido já há muito tempo também. E é uma região que eu acho muito bonita, uma região de bastante oportunidades. Acabei aceitando e vim para cá na metade de fevereiro. Acabei vendendo meus animais lá, na minha propriedade, né? Devolvi as terras arrendadas e agora, há um tempo atrás, uns dias atrás, também consegui vender a minha área de terra lá. E vim aqui para o Vale do Taquari, então, começar uma vida nova, digamos assim, né? Novas experiências, novas oportunidades. Muita gente aqui do canal me criticou bastante por isso, né? Por eu ter falado muitos anos sobre produção de leite, no fim eu ter parado de produzir. Só que eu sabia que eu não iria ficar longe da atividade do leite. E aí vem a novidade. Vim para cá trabalhando com assistência, né? Eu peguei uma região, a região aí de Colinas, Imigrante, Roca Sales, para fazer a parte da assistência técnica, né? Eu atendo seguidamente mais de 120 produtores e eu ajudo também os meus colegas nas outras áreas que eles atendem também a fazer assistência, fazer visitas a produtores, né? Através da Vale Milk Assistência, que é uma empresa conveniada à Lativida, onde a gente presta terceirizado esse serviço de assistência técnica. E ali eu conheci muitos produtores, eu vi que nessa região aqui o leite ele é bastante mais valorizado do que a região que eu estava, porque aqui é um polo de indústrias, nós temos várias indústrias aqui, e por causa disso tem mais concorrência, mais necessidade de leite, né?
e aí, por causa disso também, o produto aqui é mais valorizado do que lá na região onde eu morava antes, né? E a partir daí surgiram outras oportunidades, né? Comecei com o trabalho de assistência, aí dali a pouco, com o Vitor, que é o proprietário da Vale Milk Assistência, a gente conversando, trocando ideias, resolvemos empreender também no ramo de loja agropecuária. Então a gente montou uma loja agropecuária. Provavelmente na semana que vem nós vamos estar inaugurando a loja física. A gente já está atuando há mais de um mês, né, com venda de produtos. E também acabei fazendo parceria com produção de leite. Parceria com um produtor, que era uma pessoa que acompanhava meu canal há bastante tempo, numa propriedade. E agora também com o Vitor na propriedade dele também a gente vai começar um projeto de produção do leite na propriedade que ele está produzindo, que é uma propriedade arrendada aqui também, né? Então são coisas que vieram a partir dessa decisão, digamos assim, de eu mudar de lugar, mudar de região, mas sempre pensando que eu voltaria com a atividade do leite. Então fiquei longe aí durante 3 meses e agora estou voltando na ativa de novo, né, com parceria então na propriedade, nessas propriedades. Na propriedade do Vitor, onde eu vou atuar no dia a dia, né? A gente vai dividir as atividades, um vai fazer ordenha pela manhã, o outro vai fazer ordenha pela tarde. E na outra propriedade, que é a propriedade do Faustino, que também acompanha os vídeos aqui, a gente vai trabalhar também com assessoria, com organização, enfim, tem uma parceria lá naquela propriedade também. Então são coisas que trazem oportunidades, né? No momento que você muda de lugar, que você vê que o negócio onde você está não está te dando um retorno que você esperava, você tem que tomar alguma decisão e mudar de lugar. Então esse vídeo aqui contou um pouco da minha trajetória na produção de leite e contou um pouco também dessa mudança, né, de sair de um lugar para outro lugar e por que eu tomei essa decisão então, certo? Então sempre que você tiver uma sugestão de vídeo para dar ou indicar alguma opinião, enfim, deixe o seu comentário aqui nos vídeos. Essas indicações de vídeo eu tô de olho, todo dia eu olho todos os comentários postados aqui no canal, tá? Todo dia eu pego um tempo para parar e para olhar esses comentários, e sempre que tem um comentário que eu posso fazer um vídeo, eu faço um vídeo e posto aí para vocês. Então cada comentário de vocês é muito importante para mim, para ter o feedback, para ver o que vocês estão achando do canal, do conteúdo que a gente traz e também as opiniões para conteúdo de vídeos que a gente pode fazer aqui no nosso canal. Certo? Agradecendo você que assistiu esse vídeo, ficou comigo nesses quase 20 minutos, né? Ouvindo um pouquinho dessa história. E fique ligado aqui no canal que a gente está preparando uma novidade. Eu vou dar uma prévia aí para vocês. Vai sair uma nova série Reestruturação Total, uma espécie de começando a produzir leite do zero. E a gente ainda não sabe o formato que vai fazer, mas se você tem interesse, já pode ficar de olho aqui no canal, que provavelmente nós vamos criar um grupo fechado, onde você vai ter acesso a um conteúdo prático e técnico ao mesmo tempo, e você vai acompanhar toda essa construção, além de ter acesso a informações. Por exemplo, o curso Gestão Financeira da Produção de Leite vai estar dentro dessa série de vídeos. Um curso de organização de propriedade também vai estar presente. Enfim, fique atento aí nos próximos dias. A gente vai trazer para vocês informações de como vai funcionar essa oportunidade para você que quer começar a produzir leite ou tem uma propriedade, quer reestruturar, reorganizar. Você vai aprender bastante com essa nova série de vídeos, certo? Então um abração para você, fique ligados no canal e até o próximo vídeo.